Olá, queridos filósofos clínicos, queridos ouvintes. Hoje nós estamos aqui com o nosso filósofo clínico, Cláudio Fernandes, que vem lá de São Paulo, capital, e trazer sua experiência para mais uma oportunidade aqui de conversas com filósofos clínicos, abordando o tema da clínica, do consultório. Cláudio, que tem uma vasta experiência aí no consultório e vai trazer aqui para conversar com a gente um pouco dos assuntos do consultório, essa prática clínica, né? O Cláudio, que já está aí há 20 anos com a filosofia clínica, há 33 anos juntando a sua caminhada de consultório, de escuta, né, Cláudio? E acredito que nós teremos aí bons momentos para a gente dialogar sobre o consultório. Esse é mais um dos projetos da Anfic, conversando com os filósofos clínicos. O Pedro Freitas, que nos acolhe aí nas gravações, nas questões tecnológicas, e ao Cláudio, a minha gratidão por você doar o seu tempo aí, a sua generosidade para partilhar com a gente a sua experiência. Seja bem-vindo, Cláudio. Obrigado, Xandira, uma alegria estar com você e nesse projeto da Anfic, que acho que é uma coisa importante, né? A gente e um pouco descrevendo, né, as coisas, a experiência de cada um, né? Então, acho que para mim é uma alegria. É uma oportunidade da gente dialogar um pouco esses assuntos que, por vezes, a própria distância, né? Eu estou aqui em Chapecó, você está em São Paulo, e os colegas estão espalhados pelo Brasil inteiro, né? E, às vezes, esses assuntos, eles merecem uma oportunidade de conversar. Eu acho que isso contribui muito, né, Cláudio, para quem está se formando, para quem está começando uma jornada aí no consultório, e eu acho que a gente tem muito a contribuir, e principalmente você com a sua experiência. Nós sabemos que a filosofia clínica tem sua própria singularidade, seu modo de caminhar, e muitos ainda não conhecem o que é a filosofia clínica como prática clínica, e muitos colegas que estão aí atuando no consultório têm vindo partilhar com a gente essa conversa. Cláudia, hoje eu quero ouvir um pouquinho de você, como é para você essa experiência no consultório? Então, a experiência, a cada dia, ela se renova, né? A cada atendimento, ela se renova. Então, a experiência, eu só posso dizer da que eu tenho agora, né? Assim, eu posso contar, talvez, uma outra coisa do que eu tenho de memória desse período, né? Mas, assim, eu acho que a impressão que eu tenho para mim mesmo é que a cada novo atendimento, né? E não precisa ser uma nova pessoa, mas um atendimento novo a uma mesma pessoa, tem uma espécie de começar tudo de novo, né? Então, a escuta, a impressão que eu tenho, tem essa característica, né? Quer dizer, eu acho que a filosofia clínica ela tem uma base na fenomenologia, né? Então, está sempre ouvindo aquilo que surge, né? Então, a cada experiência, a cada momento, você tem uma novidade. Então, a gente, o mais difícil, eu tenho a impressão que na prática clínica é você ter uma espécie de escuta de primeira vez, né? O Hélio Strasberg, ele tem uma expressão que ele diz olhar de primeira vez, né? E a impressão que eu tenho é que é isso que importa, o mais importante, enfim. Então, é sempre um primeiro encontro na clínica, né, Cláudio? Eu acho que sim, porque senão você vai encontrar aquilo que você já viu. Então, você não está indo ao encontro, né? Você está
repetindo alguma coisa que você já viveu, né? Então, a impressão que me dá é que ah, estar aberto para o que vier, né? É o grande desafio, né? Eu acho que essa é a característica maior da escuta, né? E o filósofo clínico está preparado para esse movimento, né? O próprio eu. Eu acho que aí depende do filósofo clínico, né? Tem de tudo, né? Quer dizer, a gente querer estabelecer um filósofo clínico universal me parece uma coisa equivocada, né? Quer dizer, acho que a impressão que me dá é que o próprio princípio da filosofia clínica é a singularidade, né? Então, assim, aquilo que é singular. Então, cada experiência, cada filósofo clínico, em cada relação, né, ele leva a sua singularidade, essa singularidade que se altera também e que se altera na relação que ele estabelece com o partilhante, né? Então, a impressão que me dá é que não dá para falar de uma experiência do filósofo clínico, né? Como eu mesmo tenho dificuldade de falar da minha própria experiência. Eu posso falar um pouco disso, talvez. Isso que você traz, Cláudia, do cuidado para não generalizar nem os filósofos clínicos no modelo de atendimento, né? E nem o partilhante esse que chega para partilhar a sua história, né? A cada momento é um instante de vida, de partilha e de encontro, né? Uhum. E que, por vezes, eu acho interessante que, às vezes, a gente faz um planejamento clínico, né? Porque tu está numa caminhada, você, às vezes, o próprio filósofo clínico, o próprio partilhante, ele quer um retorno da sua escuta, né? E, às vezes, você faz lá um planejamento clínico e, quando você chega numa atualização da semana, o próprio partilhante atualiza algo que aquele planejamento clínico cai por terra, né? Já é um outro movimento, é um outro jeito. Às vezes o próprio partilhante deu um salto na sua vida, ele mesmo encontrou caminhos, né? E quando vem partilhar isso, já é isso que você está dizendo, já é um outro movimento, um outro momento, né? É. Eu acho que aí tem uma coisa que é interessante, é que o método da filosofia clínica, né, quer dizer, o caminho proposto pela filosofia clínica, ela tem digamos, uma espécie de utilidade ou um modo de utilidade, de uso, que é muito interessante, porque ela dá a possibilidade de de uma de um aproveitamento daquilo que a pessoa traz, inclusive para, por exemplo, um filósofo clínico iniciante, né? É muito diferente a sua experiência, sua, Jandira, né, que tem muitos anos de clínica, de uma pessoa que está começando agora. No entanto, o método da filosofia clínica, ele tem algumas características que facilitam muito o começo, que é do atendimento clínico, né? Então, por exemplo, uma das coisas é a própria ideia de estrutura de pensamento, tal, que depois pode falar um pouco sobre isso. Mas a outra é o planejamento, né? Quer dizer, a impressão que me dá é que o planejamento clínico ele é um tipo de recurso, né? Em que você, no começo da clínica, ele é muito importante. No começo, para um filósofo clínico iniciante, né? Me parece uma coisa muito importante, né? E facilitador do atendimento. Depois de anos de clínica, você já tem uma espécie de capacidade de atender
sem ter um planejamento. Ou seja, você pode, não precisa obrigatoriamente ter um planejamento, né? Quer dizer, você estipular para o outro o que é que deve, para esse processo, como ele deve ser conduzido, né? É claro que isso é uma visão pessoal minha, mas Uhum. trata-se do meu modo de ver, né? Então, eu, por exemplo, poucas vezes faço um planejamento. É claro que a gente faz um planejamento, né? Quase que, no meu caso, quase que intuitivo, né? Então, eu estou atendendo uma pessoa, então venho vindo, né? Ah, ouvindo, percebendo o que é que a pessoa está vivendo, tal, tem umas certas dominâncias dos tópicos e dos submodos que a pessoa utiliza, tal. Então eu tenho certos caminhos, né? E a própria experiência desse atendimento me traz algumas indicações, mas francamente eu tenho a impressão que um planejamento muito rígido ele acaba dificultando um pouco para, no meu entender, no meu modo de clínica, né? Atrapalhando um pouco a escuta, né? Porque ele tem uma espécie de vetor que sai do clínico para o partilhante, enquanto Uhum. me parece que a experiência maior deve ser em função do próprio partilhante, né? Quer dizer, eu tenho uma concepção de clínica que a clínica se dá entre os dois, não é uma coisa que sai de um para o outro, né? E sim uma coisa que se dá entre, né? Entre... Oi. Isso é tão maravilhoso, áudio, que vai mostrando a caminhada existencial mesmo de alguns filósofos clínicos, né? E essa sua experiência partilhada aqui, acho que o professor Lúcio mesmo, ele vai falando que vai criando uma sintonia fina, né? Com os elementos da clínica, porque você vai desenvolvendo algumas habilidades, você vai tornando-se um filósofo clínico no caminho, né? Uhum. E essa escuta, eu acho tão interessante que sim, eu concordo com você. Tu viu que nem sempre a gente discorda, né? Eu concordo com você que nessa questão do dia a dia, no consultório, o planejamento clínico ele já não é mais tão rígido como é lá no início, né? Eu acho que lá no início, para uma certa segurança da própria formação, vai tendo esses dados divisórios, né? Agora eu estou estudando a prática e quando eu vou lá para a clínica didática ou para os estágios, né? Como alguns colegas começam os seus estágios, então é necessário que esse método se coloque visível, né? Uhum. Para perceber aonde o aluno está caminhando e como ele está fazendo a sua formação. Até que nesses momentos iniciais da caminhada, do consultório, não se cria algumas armadilhas, né? Algumas amarras, alguns hábitos. E é interessante isso que você traz, porque o próprio método ele não é fechado, né? Ele não diz que tem que ser assim sempre. Ele nos dá uma segurança, nos dá uma base de sustentação para o caminho clínico, né? Para o caminho no consultório, mas que depois, sim, eu acho que a clínica se dá entre filósofo clínico e partilhante e todos os outros elementos que se encontram no consultório. Que bom que você trouxe isso para a gente partilhar e gostei muito. Uhum. Então, e uma coisa curiosa também é assim, quer dizer, dentro você vai andando. Então, uma coisa central na filosofia clínica é você ter a historicidade da pessoa. Quase que, no começo, quase que não se dá para pensar um atendimento sem historicidade, né? Eu nunca atendi criança, não, enfim, nesses 30 anos, nunca atendi criança. Você atende criança. Como é que você vai fazer uma historicidade da criança, pensando que historicidade é a história contada pela pessoa mesma, né? E não pela mãe, pelo pai, lá por quem for, né? Então, assim, eu atendi, mas sei lá, dezenas de pessoas que tinham cada uma forma ou de resistência, ou de não faço
não topo contar minha história por uma ou duas ou 10 razões diferentes, né? Então, como é que você faz, né? Então, a historicidade, no fim, ela vai se dando, a pessoa queira ou não, né? Quer dizer, é curiosíssimo isso. Você não precisa começar do... Claro que fica muito mais fácil, né? Você começar do mais remoto, vir vindo e tal, e você podendo fazer os dados divisórios de cada um desses pedaços da história e tal, né? Mas às vezes não dá. Mas a pessoa vem contando, nem que ela conte só as coisas do dia, da semana, do que ela está vivendo e não sei o quê. Ela vai falar, pois é, mas meu pai, não sei o quê, mas minha mãe, aí papapá, aí me lembro de uma vez que a minha avó. Então ela vai contando de forma completamente desorganizada, mas a historicidade vem se dando, vem se dando. É curiosíssimo, né? E assim, e aí tem toda uma discussão do que é ou não memória, o que é história propriamente dita, aí tem toda Uhum. uma questão, digamos, teórica ou filosófica para desenvolver e tal, e para discutir por que isso é possível fazer, mesmo com uma historicidade feita caoticamente, né? Assim, Você me fez. Sim. Pode concluir, Cláudio. não, não tenho nada, não. Você me fez lembrar de um jovem que ele chegou no consultório e ele disse também, não, quando eu falei queria ouvir a sua história de vida, ele disse não, de novo não. Ele já vinha de tantas terapias, ele estava tão exausto de contar a sua história, daí ele disse não, Jandira, dessa vez eu não quero contar minha história. Você vê aí como você pode me ajudar, e porque sabe o que acontece? Eu já fiz tanta terapia, olha, eu já fiz terapia com, e daí contou a técnica, e como é que ele contou sua história, e isso já era a sua própria história sendo contada, né? Claro. É uma parte de que ele começou lá avançada, né? Então, essa escuta, quando a gente qualifica essa escuta, se é que podemos dizer, usar essa palavra, qualificar a escuta, mas para estar atento a isso que já está chegando no consultório, é isso que a gente estava falando um pouquinho antes, que não é um método rígido, né? Que eu não preciso começar exatamente, me conta sua história, desde o nascimento até os dias de hoje, né? Às vezes a pessoa começa contando uma história lá da sua cidade, de onde você veio. Ah, eu estou vindo de tal lugar, peguei estrada e chego aqui, conta alguma coisa do caminho. Para o filósofo clínico que fez sua lição de casa, eu acho que esses elementos eles já estão chegando, um modo de colher a historicidade de um jeito diferente daquele que a gente começa lá no início para facilitar o método, né? Então, acho que é disso que a gente está trazendo aqui, né, Cláudio? Tem um outro caso, uma outra situação, é a pessoa que conta. Você vai ouvindo, a pessoa conta você propõe para ela que ela conte do mais remoto que ela lembre e que ela venha trazendo os elementos, né? E de repente a pessoa veio uma vez, uma segunda vez e continua, e aquilo vai te fazendo você vai percebendo que tem alguma coisa estranha nessa história, no modo dessa história. Aí você começa a perceber, fala, "Oh, mas ela não pode ter vivido isso ou ter consciência de ter vivido isso." E aí você começa a perceber que aquela história é uma história contada por outra pessoa. É a história dela vista pelos olhos da mãe dela, por exemplo, né? Me lembro de uma situação em que a pessoa contou toda uma história, mas ela tinha toda uma interpretação, uma história, contava a vida toda, sempre a partir de um olhar da mãe. Aí, enfim, numa certa altura, percebendo isso, eu perguntei para ela, ela levou um susto enorme, e aí depois refez a história dela a partir dos seus próprios olhos, com um monte de dificuldades, mas com muito mais verdade também, de certa forma. Então, sei lá, tem muitos caminhos, né, onde é sempre uma relação singular, é sempre uma experiência que nunca aconteceu, né, que está acontecendo pela primeira vez, né, e isso que a gente não pode perder, essa perspectiva, né, quer dizer, acho que
Antes você me falou dos atendimentos com criança, né? E eu atendo crianças. Então, a criança, sim, ela tem os seus relatos, a sua história, mas a maioria das vezes, quem vem anunciar essa criança, quem vem trazer a história da criança, ou é uma mãe, ou é um pai, ou é uma professora, ou uma avó, que chega a dizer por que essa criança está precisando de uma terapia, né? E às vezes já traz dentro de um sintoma, né, Cláudio? Porque lá na escola tem déficit de atenção, em casa ela é muito rebelde, ou então é muito introspectiva. Vem uma queixa abordada pelas interseções, ou é interseção com a mãe, ou em família, que decidem que essa criança precisa fazer uma terapia. E é muito incrível quando você começa a olhar para essa criança, os movimentos dessa criança, e ao mesmo tempo, pelo olhar dessa criança, você começa a fazer terapia com a mãe, ou com a avó, com o pai, porque uma vez por semana ela vem para atualizar os dados e tal. E aí já não é mais tanto a criança que está em terapia, como às vezes é o pai, mas nesse viés da criança, né? E é muito, muito bonito isso, como a filosofia clínica ela não engessa o modo de atendimento, né? O modo da escuta de quem chega. E isso que você acabou de dizer, às vezes é o olhar de uma mãe que está contando a história, começa às vezes lá numa criança que depois isso fica um agendamento tão forte, e quando ela vai falar, ela sempre repete. Então, esse olhar que é, às vezes, familiar, ou às vezes é de uma sociedade, né, Cláudio? Às vezes uma sociedade também, ela acaba colocando elementos na outra pessoa, né, que ela mesma às vezes não consegue, às vezes, sair, se é que posso usar a palavra armadilha, e não encontra ela mesma. Então, alguns relatos de historicidade têm um afastamento imenso da própria pessoa, né? E eu acho isso incrível, né, que a gente possa dialogar um pouquinho sobre isso. Que tem casos em que a pessoa se identifica com uma espécie de diagnóstico dado por um médico, enfim, por um psiquiatra e assim por diante, né, por uma psicopatologia, né. Eu me lembro de uma senhora já, que chegou e veio conversando numa entrevista e tal, e teve da entrevista, então eu falei, olha, nós da filosofia clínica não trabalhamos com a ideia de doença, não trabalhamos com a ideia de, né, enfim, fui explicando mais ou menos como é que funcionava a filosofia clínica e tal, não é? Partimos sempre dessa experiência singular, você e eu aqui e tal, né? Então vamos e, e realmente não, a gente não trabalha com a ideia de cura, né? A gente vai tratar aquilo que você quiser tratar, o assunto que você trouxer e tal, e assim por diante, tal. Ela veio, saiu assim, enfim. Da próxima vez, quando ela veio, ela chegou completamente agressiva, dedo em riste, assim. Você é um desgraçado, você não tem ideia do que você fez para mim, porque eu, sei lá, 10 anos que eu tomo remédio e não sei o quê, eu me constituo por isso, e assim por diante, quer dizer, ela defendendo a, 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 a condição dela de uma doença psicopatológica dado por alguém, eu nem me lembro o que era, enfim, qual era a, a patologia, enfim, uma pessoa absolutamente sem... Que depois seguiu e desfez essa identidade dela por ela mesma, ela foi percebendo que aquilo era uma espécie de construção sobre a qual ela viveu mais de 10 anos, não é? Então, aquilo identifica ela, aquilo dá uma espécie de ela se reconhece naquela
patologia, né? Então, ela toma remédio, ela tem isso e aquilo, ela tem, enfim, os próximos dela, marido, ex-marido, todos já a tratam a partir dessa patologia, né? Então, é curioso, isso é curioso e triste, né? Porque tem uma espécie de os remédios, grande parte dos remédios dessa nossa área, eles têm efeitos secundários muito fortes no corpo, né? Então, a questão dos dentes, a questão do tônus e tal, e assim por diante, né? Então, a pessoa paga um preço sem saber que paga, né? E aí, como toma o remédio, aquilo alivia eventualmente um determinado sintoma que ela tem, e aquilo faz com que para ela, é um grande resultado, né? Ela não tem mais angústia, não tem mais ansiedade, né? E aquilo parece que resolveu a questão quando ela vive cada dia pior, em geral. Mas, enfim. E isso às vezes é dilemático, né, Cláudio, para um terapeuta, um filósofo clínico, observar o caminho do outro e às vezes perceber que existem tantas outras janelas, mas como a gente está em recíproca no mundo do outro, essas janelas, às vezes, elas se apresentam para o próprio terapeuta e nem sempre é possível, né, abrir essas janelas para o partilhante, né? Então, às vezes a armadilha de si mesmo, ela não é uma armadilha para ela, né? Às vezes é uma armadilha de quem olha, né? Que enxerga. Isso. Então, para alguns, estão protegidos dentro dessa própria armadilha, né? Às vezes dentro dessa própria patologia, como você trouxe a palavra patologia, né? E é incrível como a filosofia clínica respeita esse caminho que é do outro, né? A priori a gente não chega com algo pronto dizendo que isso está certo ou está errado, né? E às vezes é dilemático para o próprio filósofo clínico, né? Que pode enxergar tantos caminhos que seriam possíveis, mas a ética e o respeito ao mundo do outro não é possível, né? Senão você estaria resolvendo o problema do filósofo clínico, né? Vários caminhos que o filósofo clínico poderia, numa situação dessa, fazer, Sim. né? E Uhum. tanto que a pessoa, ah, eu acho que a dificuldade maior é essa mesmo, é de você ir escutando, né? E percebendo quais são os modos dessa pessoa, e você vai ouvindo uma situação, outra situação, uma terceira, né? Numa certa altura você começa a perceber que determinados modos são muito eficazes para essa pessoa. Um modo que para você, para mim, Cláudio, para você, Jandir, seria uma doideira, mas para ele não. E aquele modo, ó, né, para ele funciona, né? Tem funcionado em várias situações, só que ele não põe nessa situação, digamos, com o marido, né? Então ela não coloca nessa, né? E aí então você vai percebendo. E aí, se você não precisa, como como faz grande parte das psicologias, poder de fazer faça isso ou não, mas você vai colocando entre você e a pessoa, né? Você vai ou contando casos, ou você vai depender do modo de linguagem, de relação que se estabeleceu com a pessoa, né? Mas você vai pondo entre vocês, né? Determinadas determinadas formas, determinados modos, que é uma espécie de combinação dos modos da própria pessoa, né? Quer dizer, ela funciona com os seus próprios remédios, né? Quer dizer, eu não vou buscar um remédio ou que eu peguei num livro, ou que eu peguei com a Jandira. A Jandira um dia me contou um caso, acho que eu vou fazer igualzinho. Não, né, você tem que ir ouvindo e ver qual é o modo da pessoa. Ele vai criando o seu próprio remédio, né? Uma espécie de enfim, de desafio que a gente tem, né? E modos que a gente tem
de levar a coisa, né? Esse assunto da interseção com o mundo do outro, da recíproca ao mundo do outro, me fez lembrar de um atendimento onde a pessoa disse que ela tinha uma bolha e que ela gostava muito de viver dentro dessa bolha, né? Uhum, E se ela estava vindo na terapia era porque alguém tinha indicado e tá, mas que ela vivia assim. Aí eu falei para ela que bom, que eu também poderia ir até a bolha dela, né? uhum, E conhecer um pouco, se ela quisesse me mostrar esse mundo da bolha, né? E a gente começou a usar essa palavra bolha, porque é um termo que ela usava para dimensionar o mundo dela. uhum, E, e ela sempre dizia, às vezes até ela abria a conversa, eu atendia ela online, ela dizia, bem-vinda à minha bolha, Jandira. E aí eu falei, então me fala um pouquinho como é que está a sua bolha hoje. E aí ela contava, sabe? E, e ao longo da caminhada, a gente viu que a bolha ela não deixou de existir, mas ela expandiu-se. uhum, Ela foi para o jardim, acolheu uma vizinha, porque ela tinha vários elementos de dentro do apartamento onde ela se fechava, mas como ela tinha um cachorrinho que ela precisava levar a passear, e aí a partir dessa bolha, ela não saía da bolha, mas essa bolha foi expandindo. uhum. E foi muito interessante esse atendimento, porque é a prática da filosofia clínica, ela é isso, o mundo do outro é o tamanho daquele que relata, né? Não somos nós que vamos mostrando que tem um horizonte, que tem mil possibilidades. É de lá para cá, né, Cláudio, que a gente faz o acolhimento. Eu concordo inteiramente. Eu acho que o que há de diferente e de singular mesmo na filosofia clínica é a, uma clínica que se faz através do singular, né? Porque qualquer falando isso para um psicanalista ou qualquer coisa, ele vai falar, mas eu também atendo pessoas singulares, cada singularidade. Só que a pessoa atende essa singularidade através de uma teoria universal, ou de uma teoria que é fora dessa pessoa. Então, ele não se aproxima. A singularidade não fundamenta a clínica psicanalítica, por exemplo, né? Enquanto que, no caso da filosofia clínica, é a própria singularidade, é um método que possibilita atender a singularidade a partir da singularidade, né? Quer dizer, a teoria não se faz, não vem de lá e você aplica uma teoria, não. Você constrói uma teoria no próprio ato da clínica, né? O Jung tem uma frase, uma coisa que diz que para cada atendimento você tem uma teoria. É legal essa ideia, né? Se bem que ele não fazia muito isso. Ele tinha toda uma concepção que ele ia buscar, né? Enfim, no ciente coletivo, e várias coisas que eram universais de alguma forma, né? Mas de qualquer forma, a frase o que ela tem uma força enorme, né? Assim, para cada, no caso dele, paciente, né? Uma teoria, né? Quer dizer, só que ele não conseguiu fazer isso, né? Enquanto que na filosofia clínica o que a gente faz é isso. A gente constrói uma teoria, uh, ou construiria uma teoria, né? Ou constrói, você pode pensar uma teoria a partir dessa singularidade. Então, você atende de modo singular a este singular, né? Quer dizer, você não vai para concepções genéricas de saúde, normalidade e assim por diante, né? Então a gente parte disso que a pessoa traz. O que nós vamos fazer? Nós vamos cuidar daquilo que ela traz.
o que que ela quer tratar, né? E tratar, o que quer dizer, né? Quer dizer, é o assunto, né? Assunto, o que que é, né? Qual é o nosso assunto aqui? Do que nós vamos tratar, né? Então, é a partir desse assunto, disso que a pessoa quer tratar, que você vai tratar, né? Em termos éticos, enfim, não tem nada parecido, né? Porque você, efetivamente, a pessoa diz o que é que ela quer tratar, né? É claro que muitas vezes a pessoa vem com um assunto que é um assunto disfarçador, né? Quer dizer, ele vem com um assunto primeiro, né? Imediato, que na verdade ele está quase que escondendo aquilo que ele realmente quer tratar, né? Então, mas de qualquer forma, é aí que se dá o singular da clínica, né? Por isso que eu tenho dificuldade em entender criança. Eu não... Eu sou apaixonada por gente e sou apaixonada por criança, então a clínica com criança, para mim, ela é muito tranquila, Cláudio, mas isso que você está trazendo de respeitar essa singularidade do próprio filósofo clínico, né, é muito interessante, porque a própria filosofia clínica, ela já acolhe isso lá na formação, né? Ela já vai acolhendo o seu modo de ser, né? Para onde você vai com isso que você está estudando, né? Tem alguns que vão para a clínica, outros não vão para a clínica, vão para a sala de aula e tantos outros caminhos. Mas você trouxe um assunto interessante, que às vezes a gente se aproxima muito de uma outra área, né? Por exemplo, da psicanálise, algumas coisas nos aproximamos enquanto filósofos clínicos, e em outras a gente se afasta e muito, né? Isso é assim na medicina, isso é assim lá na psiquiatria, que também é uma área da medicina, e em tantas outras áreas, né? Na própria educação, às vezes a gente tem um modo de ensinar que, se fosse dentro de uma universidade, às vezes não caberia por não ter a rigidez, né, na formação, toda aquela exigência, né? E temos uma exigência muito mais sutil, às vezes, né? Que qualifica muito mais, às vezes, de outras terapêuticas, o caminho na clínica, né? Então, sim, a filosofia clínica ela é singular, ela tem, para aqueles que estão entendendo ou conseguindo caminhar com ela, vão vendo que podemos falar de ferramenta incrível, né, para o nosso tempo. Uhum. Mas eu vejo alguns colegas também e outras pessoas que vêm estudar filosofia clínica e fazem umas mesclas, né, com outras áreas, né. Então, às vezes, não é mais nem filosofia clínica e nem a outra área, né, porque já se mesclou, já fez uma outra abordagem aí. Agora, voltando para nós, os filósofos clínicos, que atuam como filósofos clínicos na clínica, por vezes chega uma patologia, né, Cláudio? Às vezes uma doença, vamos pensar. Eu lembro de um atendimento onde a pessoa ela tinha descobrido um câncer, e, inclusive ela trazia os exames, né, na confiança, assim, de que eu olhasse para isso, né. Então, nós não fechamos os olhos para as patologias, a gente acolhe de tal forma que encaminha, e às vezes até conversa com outras áreas, né. Aqui em Chapecó, eu tenho colegas que são da área da psiquiatria e, às vezes, a gente conversa sobre um determinado partilhante que está fazendo uso de medicação e, às vezes, percebendo na clínica, porque o terapeuta que acompanha uma clínica uma vez por semana, imagina quantos dados ele tem, quanto é rico a sua proximidade desse partilhante que também é paciente lá da psiquiatria, né? Então, poder conversar essas áreas e contribuir uma com a outra, eu acho incrível, sabe, essa dinâmica no consultório. Uma coisa que é bastante dentro disso, exatamente dentro disso, uma coisa que aconteceu muitas vezes, é uma pessoa que está sendo atendida também por um psiquiatra e que está tomando uma medicação. E você percebe que a medicação está deixando a pessoa alienada, né? Então, assim, você percebe. Então,
E já aconteceu algumas vezes, enfim, mais de 10 vezes, talvez, enfim, de ter contato com o psiquiatra, sugerindo que ele, por exemplo, reduza a dose, né? Em outros casos, até que aumente a dose, né? Porque o psiquiatra não tem, ele tem um atendimento ali de 10, 15 minutos, né? Enquanto que você está acompanhando todo o processo de vida da pessoa, né? Então, sugerir, numa certa altura, que talvez chegou o momento de desmamar, né? Então, de fazer um processo de desmame, de parar com os remédios, com o remédio e tal, né? Então, isso é bastante comum, né? E é uma coisa, eu acho que acho que é uma coisa desejável mesmo, né? Isso. Até porque na nossa própria formação a gente tem lá os cadernos médicos, né? E a gente tem uma compreensão aproximada dos efeitos colaterais dos medicamentos, né? É. E dependendo do medicamento que a pessoa está tomando, pode ter interferência no contar a sua história, né? Uhum. Porque às vezes ela está tomando um medicamento onde ela está feliz da vida, ela está eufórica, mas é digamos assim, é um efeito colateral do medicamento. Então, ela conta a sua historicidade, todos os lados positivos, dela, é um dia que ela está... E aí, no dia seguinte, está em queda livre, né? E aí tem a sua depressão, a sua demanda, aí é um outro momento de uma outra historicidade. Então, perceber, acho interessante que no início da clínica, quando tu faz lá uma primeira aproximação, fazer essas perguntas, se faz uso de medicação, se está sendo acompanhado por algum médico, porque isso vai trazendo uma proximidade para você entender com quem você está caminhando. Esse mundo vai, digamos assim, ficando mais claro na terapia a cada dia que passa, né? Como que você pode auxiliar nessa caminhada existencial quando o outro vem buscar um auxílio, né? Porque às vezes ele só vem relatar a sua história, ele não está ali para buscar auxílio, ele não quer buscar felicidade, ele não tem uma busca final, né? Às vezes a busca não está presente, ele vem às vezes para ter um momento mesmo com o seu terapeuta, para ele mesmo fazer esse movimento de esteticidade, né? Eu lembro de um caso que ele mesmo dizia, né, que esse momento era exclusivo dele. Que alguns vão jogar futebol, que outros iriam para o boteco jogar uma sinuca, mas que ele vinha para colocar os pensamentos dele em dia, né? Que as semanas... Então, quando ele contava as suas coisas, os seus relatos, até um dia ele falou assim, ó, eu gosto quando você me diz assim, atualiza a tua semana. Ele é uma pessoa bem didática, assim, então essa atualização é como se ele fizesse aí um download nas questões dele, pudesse organizar os arquivos. Isso é muito interessante, né, Cláudio? Essas singularidades que aparecem na clínica. Não, e casos, né, tem casos, sei lá, a pessoa que vem te procurar, falar, olha, eu pretendo me matar, né? E, e eu gostaria, eu te conheci, não sei aonde, tal, papapá, e eu tive bastante confiança que você pode ser uma pessoa que pode me acompanhar nesse processo, né? Então, como é que a gente não tem uma resposta para cada situação, uma situação, né? Uma resposta, naquele caso, para mim soou absolutamente como se ele me dissesse, olha, eu gostaria de fazer clínica com você por qualquer outra razão, né? Digamos, né? Eu falei, legal, vamos fazer, tudo bem, vamos. E aí seguimos. O cara ficou, acho que, 10 anos comigo, depois de 2 anos, ele contou que tinha jogado fora lá o modo como ele tinha previsto se matar. Ele falou, nossa, até esqueci de te contar, eu acabei jogando fora aquilo completamente. Não foi questão durante esses 10 anos. Nunca mais ele falou nisso, né?
ele refez a vida dele, evidentemente, nada eu só fui testemunha desse processo, né? Eu não acho que eu influenciei em coisa nenhuma, né? Em nenhum momento eu tive qualquer intenção de influir nisso, né? E, no entanto, é curiosíssimo, né, como as coisas se dão, né? É isso que a gente fala de todo dia um novo dia, parece que nem sempre a gente, por mais que a gente caminhe e tenha experiência, mas nem sempre está preparado para tudo que chega, né, Cláudio? Hum, Acho que o preparo ele é constante também, essa formação ela é continuada, né? A gente não está pronto para atender o mundo do outro, porque é tão extraordinário, né? Que às vezes a pessoa chega com um assunto imediato e não é o assunto último, né? é. E às vezes, e o curioso é assim, a gente estava falando que não, uma coisa é você não misturar as suas coisas como clínico, né, no atendimento. No entanto, certas coisas, certas experiências que você teve como pessoa, você clínico teve como pessoa, às vezes ajudam, né? Eu tenho, por exemplo, né, eu sou viúvo. A minha mulher morreu sei lá, agora já está fazendo uns 15 anos, talvez. É. Ah, o que acontece? Isso me deu uma proximidade ao processo. Ela teve câncer, e tal, então teve todo um processo para ela morrer, né? Então, assim, então isso acabou me dando uma espécie de experiência com a morte, né, e com o processo do morrer, né, que me facilitou muito atender outras pessoas, ou em situações semelhantes ou não, mas enfim, me passou a ser eu passei a ter uma espécie de facilidade com as questões da finitude, né? Então eu comecei a ser procurado, não sei se por acaso ou não, mas eu comecei a ser procurado por muitas pessoas cuja questão da finitude era, enfim, o assunto que eles queriam tratar, né? Então, durante os últimos, sei lá, 10 anos, eu quase que, assim como você atende bastante criança, eu atendo muito velho. Eu, velho também, né? Atendo muito velho. Então, isso facilita, né? Porque eu sei disso. E aí você atende um, dois, três, cinco, né? Você já tem uma espécie de, de algo que é comum àquelas pessoas que estão lidando com a finitude. Cada um vai lidar da sua maneira, singular, né? Mas tem uma categoria, né? Tem algo, né? Que traz da experiência social que a gente tem com a velhice, com o envelhecimento, com a morte e assim por diante. Como você estava falando do caso da pessoa que está sempre em busca de um momento alegre, um momento feliz, ou qualquer coisa assim, né? Isso faz parte quando você faz os exames categoriais, né? Isso faz parte do mundo que a gente vive, né? Quer dizer, é difícil a pessoa ter a experiência da tristeza, dela poder viver a sua própria tristeza, as suas próprias vicissitudes, seja de saúde, seja do que for, né? Então, assim, tem algo que não é porque nós cuidamos do singular de maneira singular que a gente não olha para o que acontece. A gente sabe, a gente vê também o que acontece, enfim, o que é predominante no mundo, quais são as questões das redes sociais, o que está Uhum. acontecendo, né? Enfim, assim por diante, né? Tem algumas coisas no consultório, né, Cláudio, que às vezes a gente passa a ser o partilhante, né? Quando essas interseções elas acontecem e é possível em determinadas circunstâncias,
você partilhar o seu caminho, né? Contar a sua experiência para esse que está te escutando. Claro, E claro. às vezes esse outro, o partilhante mesmo faz uma pergunta para você, aonde dá essa abertura de você interagir do seu mundo com o dele. Eu acho isso também incrível, né? Por isso que a filosofia clínica ela não é engessada. Chega um momento que o próprio professor Lúcio Pachter, que é o sistematizador da filosofia clínica, ele diz que ora tem essa quem é o partilhante aqui, né? Quem, Uhum. quem está atendendo quem, né? E eu lembro de uma senhora que ela chegou no consultório e ela me perguntou assim: você tem filhos? Falei: tenho duas meninas, tá? Aí ela me perguntou mais alguma coisa. Aí ela falou: que bom, que assim eu acho que a gente vai poder falar de uma experiência que é ser mãe, né? Porque uma vez eu fiz terapia com uma menina, ela não era mãe, eu senti dificuldade assim de contar algumas coisas da minha jornada do ser mãe. Então isso que você trouxe de trocar experiências ou dialogar pode qualificar uma interseção, né? Por a proximidade, por categorias mesmo, como você disse. Por exemplo, tem mulheres que gostam de fazer terapia com mulher, né? Já tem outras que dizem, não, eu prefiro fazer terapia com homem, porque daí nessas questões da mulher não entro muito, eu não me pego muito nessa... Eu acho que não vai me defender tanto, né? Então, para cada uma de um jeito, eu acho que isso que é incrível, né? A experiência que a gente tem no consultório. Cláudio, hoje nós aqui trouxemos uma pincelada, né, do que é essa experiência, essas vivências no consultório. Eu vou deixando com você aí mais uns minutinhos para você partilhar mais alguma coisa que você queira partilhar, e aí a gente vai encerrando aqui a nossa conversa, que foi tão linda. É. Não, eu te agradeço, não tenho nada que me venha assim, um espírito para contar. Foi super legal, como sempre. A gente, as nossas conversas sempre são muito boas, a gente tem essa espécie de troca, até pela diferença, né? Então, isso que torna, eu acho que, bastante estimulante, né? A nossa convivência, né? Dentro da filosofia clínica, nós temos, sei lá, eu acho que muitos anos juntos, né? Assim, de trabalho na filosofia clínica, cada um a seu modo, né? Se a gente, toda vez que a gente se aproxima, se aproxima, a gente tem uma parte muito parecida, né? Certos modos de olhar e coisas tão diferentes, né? Assim, eu se atende criança, assim, basicamente, né? A gente tem é curiosíssimo, né? E temos uma concepção bastante próxima, né? Do que é a filosofia clínica, de como ela se constitui, e assim por diante, né? Então, muito obrigado, foi muito legal estar aqui com você. Foi incrível, Cláudio. Eu sei que a gente vai voltar outras vezes, esse projeto tende a continuar e a gente vai trazer muitos outros filósofos e retornar com você aqui num outro momento, trazendo outros assuntos para partilhar e contribuir mesmo nessa caminhada Beleza. da filosofia clínica. A própria Anfic, né, ela tem essa responsabilidade, esse cuidado de colocar nas suas plataformas, aí, tanto na plataforma da Anfic, como no YouTube, no Instagram, essas conversas para contribuir mesmo, para também quem não conhece a filosofia clínica perceber o quantos filósofos clínicos estão trabalhando e trabalhando muito, com agendas lotadas aí, nesse caminhar da filosofia clínica, né? E você, enquanto participa do recanto da filosofia clínica, já participou como professor, hoje como um dos coordenadores aí do centro, seu próprio consultório. E agora o Pedrinho vai deixar também aí embaixo, Cláudio, para os colegas que querem te conhecer um pouco mais, os seus dados, os acessos aí. Eu sei que você também é um escritor, já organizou livros aí da própria filosofia clínica, contribuindo com esse caminho que ainda somos jovens no Brasil, apesar da gente já ir fazer 30 anos de filosofia clínica, né?
jovem no sentido da cronologia, mas se a gente for pensar assim, em termos de experiência e de consultório, a gente já andou bastante, né? É verdade. E eu te agradeço imensamente pelo seu carinho, por me acolher aí nesse projeto. Quero agradecer o Pedro por estar com a gente, a nossa presidente Clísia, que hoje está na direção da Anfic aí, tem feito um belo trabalho, né? Então, nosso agradecimento por mais esse projeto está sendo viabilizado via Anfic. Isso é uma coisa muito importante, né? Quer dizer, a Anfic, a Associação Nacional dos Filósofos Clínicos, né? É uma experiência muito importante para nós, filósofos clínicos. Isso foi uma conquista que nós, filósofos, viemos fazendo e que nessas últimas 2 gestões, né? A partir da liderança da Clísia, lá de Fortaleza, levou a associação, vamos dizer, para um nível de respeitabilidade muito importante, né? Quer dizer, para nós, filósofos clínicos, ter esse tipo de estrutura de uma associação que vem crescendo, que vem se organizando, é muito importante. Então, a diretoria, especialmente a Clísia, a nossa presidente, né, com maior respeito e parabéns. E ela tem um jeito tão singular de fazer a Anfic, que ela diz que a Anfic ela não é só para os associados, também ela é para os não associados, né? Claro. Porque, por exemplo, esse projeto e tantos outros projetos que começam na Anfic, ela se esparrama por aí. E tantos filósofos que não são associados à Anfic que também contribuem com a filosofia clínica e com a própria Anfic, né? Porque às vezes um colega se formou num centro lá, ou com um professor que não é associado, mas ele vai caminhando e vai partilhando seus elementos, e daqui a pouco a própria Anfic está junto, caminhando com esse centro, e vamos construindo a filosofia clínica com vários elementos. A Anfic não é um dado divisório, ela é muito pelo contrário, ao meu ver, ela é muito mais nas interseções, trabalhar aí para que a gente caminhe a filosofia clínica, né? De um modo muito singular, respeitando uns aos outros e nos constituindo enquanto terapeutas. Né? Minha gratidão mais uma vez, Cláudio, pela partilha e até breve.